Isaías 53, igreja. Olha o que o texto de Isaías 53 fala. A gente sabe muito bem que Isaías foi o profeta que mais bem identificou Jesus. Pra você ter uma ideia, Isaías ele não viveu, não foi contemporâneo de Jesus aqui na terra. Mas os discípulos que andavam com Jesus, quando eles querem falar sobre Jesus, eles usam quem? O texto de Isaías, para mostrar quem era Jesus. O ponto que a gente vê as revelações que esse profeta teve a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Isaías 53, versículo 2, diz assim, ó. Ele cresceu, ele quem? O Senhor Jesus, igreja. Ele cresceu diante dele como um broto tenro, como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura. Ele não aparentava qualquer formosura ou beleza, dependendo da tradução, ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. A beleza física do Senhor Jesus, ela não atraía os seres humanos. Talvez por isso eles desenharam Jesus os olhos azuis e branquinhos, cabelo longo. Não sei, né? Mas a palavra diz que não era assim. A palavra diz também que nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Sabe o que o texto está dizendo, igreja? Que se a gente visse Jesus vindo na rua, o sentimento seria de quem é esse? Né? Um Zé Ninguém. O sentimento certamente seria assim, de desprezo, que foi o que foi gerado realmente, né? Por causa da aparência. Mas aí a gente começa a entender que a aparência não é fruto. Se você olha para Jesus pela aparência, nele não havia formosura nenhuma. Mas se você deixa a aparência de lado e começa a olhar para os frutos, a coisa muda totalmente. Amém? Temos outro texto muito interessante que nos mostra isso, que é Atos 28. Já que a gente falou de Jesus, vamos falar agora do mais próximos da gente, né? Atos 28, igreja, vai falar do apóstolo Paulo. Amém? O que aconteceu com o apóstolo Paulo? Vamos ver. O apóstolo Paulo estava sendo transferido preso para Roma. E houve aquele naufrágio que a gente já pregou aqui outras vezes sobre isso. Amém? E no capítulo 28 é quando ele desceu na ilha ali de Malta, né? Após o naufrágio, eles foram parar nessa ilha. E o texto vai relatar assim: estando salvos em terra, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha demonstraram impressionante bondade para conosco. Prepararam uma fogueira, receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia bastante frio. Aí olha só o que aconteceu, e eles olhando, né? Só analisando aqueles náufragos ali. E eles estavam olhando para o apóstolo Paulo. E a palavra diz assim, ó: entretanto, versículo 3, Paulo ajuntava um feixe de gravetos e o lançava ao fogo. Uma víbora, espantada com o calor, agarrou-se em sua mão, uma cobra da igreja. Assim que os habitantes da ilha viram aquela cobra presa na mão de Paulo, comentaram uns com os outros. Olha o comentário deles: com toda certeza este homem é um assassino, pois tendo sido salvo do mar revolto, a justiça não lhe permitiu continuar vivendo. Eles estavam baseados no quê? Na aparência, no que eles estavam vendo. Mas a aparência, ela não é fruto. Amém? E aí olha o que continua acontecendo. Versículo 6. O versículo 5, né? Contudo, Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. E eles continuaram olhando para ele. Eles, porém, acreditavam que Paulo começasse a inchar, ou que caísse morto de um momento para o outro. Mas, havendo esperado por muito tempo, e observando que nada de anormal lhe acontecia, o que aconteceu com eles?
mudaram de opinião, que passaram a exclamar que ele era um... Ninguém está acompanhando? O que é escrito aí? Que ele era um... Isso, gente, vamos abrir a boca, aleluia! Que ele era um Deus. Olha que interessante. A aparência era de quê? Assassino. De assassino. Vocês me ajudam, então eu vou parar, hein? A aparência era de quê? E o fruto? É isso aí. A aparência era de assassino, porque o que estava acontecendo parecia que ele era um homem que estava sendo punido pelo que havia sido condenado por algo, né? Não tem cabimento, acabou de sair do naufrágio, chegou numa condição dessa, uma cobra pica ele, ou seja, escapou do mar, mas vai morrer na ilha. A aparência era ruim, mas o fruto, sacudiu a cobra, lançou ela no fogo e continuou normalzinho. O fruto era de quê? De como se fosse um Deus. Vocês estão entendendo que a aparência não é o fruto? Amém? Mateus 7,16 diz assim, igreja: pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Sendo assim, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Amém? Igreja, o que o Senhor está nos ensinando aqui em Mateus 7? Que a árvore, ela é conhecida pelo fruto, e o Senhor nos conhece também pelo fruto, não pelo que falamos, mas pelo que produzimos. Amém? Às vezes a gente fala muito, mas produz pouco. Respondendo desta maneira, eu respondi à irmã Karina, no testemunho que ela deu. Ela falou: pastor, como que a gente sabe que está obedecendo o Senhor? E eu falei para ela: pelo fruto. Amém? Então é muito simples você saber quem está obedecendo a Deus e quem não está. A pessoa pode falar: ah, mas eu obedeço a Deus em tudo. Ótimo, e você vai olhar e falar: não é o que eu estou vendo. Agora você imagina, se nós, meros seres humanos, né, conseguimos olhar para uma pessoa e identificar os frutos da vida dela, imagina Deus. Se tem como a gente enganar, não, Senhor, eu estou sendo perfeito nos meus caminhos, eu estou fazendo tudo possível para te seguir e para te obedecer. Você acha que a gente consegue enganar Deus? De maneira alguma. A gente não consegue enganar o nosso irmão, a gente não consegue enganar o pastor, a gente não consegue enganar a si mesmo. Então aí a gente começa a viver uma vida de aparência. Amém? Mas cuidado com a questão de viver de aparência. Por quê, pastor? Deus odeia uma vida de aparência. É, pastor? É. Certa vez, ele chamou os fariseus de sepulcros caiados. O que é isso, sepulcro caiado? É muito bonito por fora, enfeitado, bonitinho, maravilhoso. Porém, por dentro, estava podre. Um defunto ficava lá dentro. Então, Jesus, ele não se importa com a aparência, tanto que ele veio ao mundo, quando ele esteve aqui, sem formosura alguma. A aparência dele era a mais comum possível. Só que os frutos, quando ele foi confrontado pelos fariseus, saduceus, ele disse assim: se vocês não creem no que eu estou falando, não tem problema. Creiam então nas obras, nos frutos, se não são iguais às do meu Pai. O que ele está dizendo? Não precisa se acreditar no que eu estou falando. Acredita no que você está vendo. Acredita no que eu estou fazendo. Acredita nos frutos e não na aparência. Amém? Por quê, pastor? Vamos lá? Vamos continuar em Mateus aí. Mateus 21. Mateus 21, versículo 18. Nós conhecemos muito bem essa alusão que foi feita aqui. Amém? Mateus capítulo 21, versículo 18. Ao amanhecer,
quando retornava para a cidade, Jesus teve fome. E avistando uma figueira à beira da estrada, aproximou-se dela. Porém, nada encontrou a não ser folhas. Então decretou-lhe: nunca mais se produza fruto em ti. E no mesmo instante a figueira ficou completamente seca. E quando viram que ocorrera, muitos se admiraram. E os discípulos exclamaram: como foi possível esta figueira secar tão depressa? Então Jesus lhe explicou isso: com certeza vos asseguro que se tiveres fé e não duvidares, poderei fazer não apenas o que foi feito à figueira, mas da mesma forma ordenardes a este monte: ergue-te e lança-te ao mar, e assim acontecerá. E no versículo 22: e tudo o que pedires em oração, se creres, ou seja, se tiver fé, recebereis. Amém? Aqui tem dois ensinos, igreja. Um ensino a respeito da fé e outro ensino a respeito da falsa aparência. Amém? Nós vamos nos ater ao ensino da aparência. A palavra do Senhor vai nos dizer, na mesma história aqui, no mesmo ponto, só que aí já o Marcos, está lá em Marcos capítulo 11, a partir do versículo 12, ele vai dizer que a figueira estava cheia de folhas, e vai dizer também que não era tempo de dar frutos, de dar figos, mas ela aparentava estar carregada. Por quê, igreja? Não é porque tinha folhas que os figos tinham que nascer. Não era assim que acontecia. Só nascia folhas após os figos brotarem. Então, por isso, quando você viu uma figueira com folhas, era certeza que ela já tinha que ter produzido o fruto, porque primeiro brotavam os frutos, depois vinham as folhas. Amém? Por isso, Jesus, quando a avistou de longe, ele tinha convicção que ela deveria ter frutos, porque a sua aparência era de uma figueira que já havia de ter frutos. Amém? E qual que é o problema disso? Às vezes, igreja, a gente quer viver desta forma, demonstrando que somos aquilo que não somos. Pior ainda, o texto vai dizer lá em Marcos que não era tempo de figos. Não era o tempo. Tem gente que quer estar à frente do tempo, quer estar acima da média, quer estar melhor que os outros, quer estar fazendo as coisas antes das outras pessoas, e ainda não é nem tempo, só que está aparentando que está produzindo aquilo que não é nem tempo de produzir. Às vezes a pessoa está caminhando ministerialmente e já está querendo produzir frutos de pastor, mas ela ainda não é um pastor. Ela não precisa ser cobrada por isso, ela ainda não está na época disso, mas ela já está com essa aparência. Amém? E aí ela demonstra ser aquilo que ela não é. Só qual é o problema disso? Quando a gente demonstra algo, a gente é cobrado por aquilo que a gente está demonstrando. Então, se você tem uma espiritualidade, essa sua espiritualidade tem que mostrar fruto. Se você é uma pessoa espiritual, cadê os frutos dessa espiritualidade? Se você é um crente, cadê os frutos da sua crença? Se você tem fé, cadê os frutos da sua fé? Se você é obediente, cadê os frutos da sua obediência? Esse é o grande problema, a aparência. Então, nós estamos nos acostumando a viver de aparência. Como que eu me pareço com crente, gente? Primeiro item que uma aparência de crente necessita: uma Bíblia. E se for grande igual a minha, melhor ainda, aparece mais. Precisamos de um kit, uma calça, uma camisa de botão,
uma gravata talvez, um sapato, não é verdade? E já ficamos parecendo crentes. As mulheres, talvez um vestido, talvez uma calça mais comportada, uma camisa mais fechada, e já fica parecendo um crente. Um coquinho no cabelo, então fica parecendo as veinhas no coque. Maravilha, muito bonitinho. Aí a gente começa a vir nos cultos, e vem em todos os cultos. Aí não fica só aparecendo um crente, fica aparecendo um crente fervoroso. Aí, se não bastasse, dentro do culto, glória a Deus, aleluia, rodopia, cai, pula, gesticula. Amém, Luzinho? Glória a Deus, aleluia. Só que, na verdade, isso tudo é apenas aparência. Vai fazer uma oração, faz até pose, né? A pose de oração, apenas aparência. Vai fazer uma leitura, não é uma qualquer leitura, é uma leitura detalhadíssima, com vírgulas, ponto, raiz da palavra, demais. Apenas aparência. Se começar a fazer um curso de teologia, então ninguém aguenta. Aparência. A oração, Senhor soberano, benefácio, aparência. Na maioria das vezes não sabe o significado da palavra que está dizendo, mas achou a palavra bonita. Aparência. Vem aqui no estudo. Não pense que vocês me enganam, não. Vem no estudo. Quando pega um texto e vem me mostrar um texto dos outros, eu conheço, eu sei. A aparência. Se você me falar assim, ó, eu entendi tal coisa, eu sei como é que você entendeu. E eu sei se você entendeu. E eu sei se aquilo que você está falando é seu ou você copiou dos outros. Bem simples. Simples, simples, simples. Vocês já viram quando eu começo a fazer pergunta? É que eu sei que a pessoa não desenrolou aquilo ali. Aí eu começo a fazer pergunta para quê? Para ver que ela não sabe o que ela está falando. Por quê? Copiou de alguém. Falsa aparência para ficar bonito para os outros. Mas se eu ficar bonito no estudo, quer dizer que eu entendi? Por quê? Porque o eu entendi ou não entendi está na onde? No fruto e não na aparência. Então tem gente que aparentemente entendeu. Estou falando dois tipos de gente. Tem uns que não entendeu e quer mostrar que entendeu. Esse aí é terrível. E tem o outro que entendeu, mas também não pôs em prática, ou seja, está igual. Só que aparentemente está melhor. Por que aparente está melhor? Porque aparentemente compreendeu. Mas e por que é igual? Porque não é a aparência, é o que? O fruto. Então não muda nada você entender aparentemente ou não entender. O que muda? Fruto. Às vezes a pessoa não entendeu muita coisa, mas colocou em prática. Glória a Deus. E eu sempre falei isso, gente. Não é pelo muito falar, é pelo praticar. A irmã Karina ouve o despertar. Já está aqui há muito tempo, ouvindo cada lapada no ombro. Mas aí de repente ela escuta: por que me chamar Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Só isso. Foi o que ela precisava para ter um start. Entender. Como é que a gente vai saber se ela compreendeu realmente? Quando colocar em prática. Já começou. Ótimo. Beleza. Eu conheço uma história de um homem, igreja, que foi ele estava no culto e ele ouviu falar sobre o sal da terra. E ele colocou na cabeça dele que esse negócio do sal era o que ele precisava. Só que ele levou para um lado natural da coisa, o sal mesmo. E ele tornou-se um grande produtor de sal e ficou um homem milionário. Então estava todo mundo lá ouvindo a palavra do sal. Só que ele pegou o sal de uma forma diferente e fez o quê? Pôs em prática. Qual foi o fruto que ele entendeu aquela palavra daquela forma? A fábrica depois que ele tinha, né? A indústria de sal que se tornou aquele homem. Por quê? Porque ele colocou em prática. E
E a gente precisa, igreja, colocar em prática aquilo que a gente tem aprendido. Não adianta você falar para os outros assim, ó. E eu não estou falando isso aqui nem para falar que é bom ou que é ruim, nem para agradecer, nem para diferenciar, não é isso. Não adianta você falar para as pessoas: a igreja que eu vou é uma igreja boa, a igreja que eu vou tem palavra, a igreja que eu vou faz isso, faz aquilo outro. Se a sua vida não tiver contingente com aquilo que você está falando, se não tiver fruto do que você está falando, não adianta nada. Amém? Nada. Precisa de ter fruto, né? O irmão Felipe não está aqui hoje, Filipão. Mas aquele menino lá, a gente viu frutos rápidos na conversão dele. Mas começou a ir lá em Tirapuã, ele fumava, bebia, usava droga, estava na prostituição, estava tudo desalinhado, igual todo mundo. Primeira semana, e aí a aparência engana. Por isso que a aparência é da hora. Eu olhava para aquele grandão e disse: esse aí é o famoso malandro escovado. Esse aí não tem jeito não. Pensava, né? Malandrão escovado, esse aí tá vindo aqui só para perder meu tempo. Aí passou as primeiras semanas, ele chegou em mim e falou: pastor, parei de fumar. Eu falei: ó, que benção. Isso é o quê? Fruto. Parei de fumar. Passou mais um pouco, pastor, parei de beber. Aí ele estava no culto, escutou uma palavra sobre fornicação. Já nos procurou e falou assim: pastor, eu preciso casar. E urgente. Geralmente você fala assim: a pessoa vai marcar um casamento para daqui 3 anos. Não, filho. Ele queria com urgência mesmo. Ele foi lá e viu a primeira data que tinha para ele se consertar. Então, o processo foi tão rápido que os fofoqueiros não conseguiram acompanhar. Por que demora? É assim que funciona. Às vezes os crentes demoram muito para se converter, aí os fofoqueiros ficam acompanhando sua vida. Mas quando o processo é de Deus, os fofoqueiros não conseguem acompanhar. Aí eu coloquei ele aqui para ministrar a Santa Ceia, né? Aí tem os fariseus e fofoqueiros. Aí vira lá e fala assim: como é que aquele menino está lá servindo a Santa Ceia sendo que ele nem é casado? Aí os irmãos falam: não, fariseu, ele já é casado. Ele casou, você não sabe, você não está acompanhando. Ele já batizou, ele já está apto para servir na igreja. Aleluia. Mas não casou, não batizou, não, filho, tudo isso que você está falando já foi feito. Só você que não mudou de vida ainda. Agora ele já mudou. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, quando há mudança, nem os fofoqueiros conseguem acompanhar. E não é só ele não, tem outros meninos lá em Tirapuã que falam: fulano de tal trafica. Eu falei: não, filho, você está por fora. Ele traficava, agora não trafica mais não. Ele usava, não, ele usava, agora não usa mais não. Ele roubava, agora não rouba mais não. Então, seja um fofoqueiro informado pelo menos. Já que você vai fazer fofoca na vida dos outros, pelo menos seja informado. Se informa primeiro quando sair soltando fofoca fake, seja um fofoqueiro mais profissional, Então a gente necessita, igreja, de ter o quê? A nossa vida baseada em frutos e não em falácia, aparência. Amém? Pastor, a aparência é importante? Porque a primeira impressão é gerada pela aparência. Só que a aparência era só a aparência, ela não é a essência. O fruto, ele provém da essência. Não entendi, então vamos para o texto. Pode um pé de limão gerar café? Não, porque a essência dele é ser um pé de limão. Então ele não vai gerar café. Amém? Se fosse um pé de café, ele gerava café. Mas não é, ele é um pé de limão. O oposto, para ajudar o meu amigo carioca: pode um pé de café produzir uma jaca? Não, porque a essência dele é um café. Vocês estão entendendo? Então, pelo fruto, a gente conhece a essência. Amém? Então a gente precisa de viver não só de aparência. A aparência é importante? Mas a essência é fundamental. Muitas vezes, agora já ficou mais tranquilo.
Mas no início, às vezes eu ia lá em Tirapuã e eu ia com a camisa de time. Eu não sei que time que era, mas eu achei bonito e comprei. Eu tinha uma azul e uma preta. Aí eu ia lá com a camisa de time, os caras falavam assim: mas seu pastor usa camisa de time? Aí eu falava: usa, mas ele não dá bem os outros, não dá profetada, e a vida dele é perfeita diante dos homens. Não deve para ninguém, não rouba ninguém, não maltrata ninguém. Fala dele aí. Eles falavam desse jeito. Ah, mas não sei o que, não, fala dele, olha lá, fala dele. Não tinha o que falar. Então, se a minha camisa estava uma camisa de pastor ou não, não importa. O que a camisa não podia ser? Ela não podia ser uma camisa aberta, né? Que mostrasse a nudez, uma camisa que gerasse lascívia, né? Agora o modelo não muda nada. Amém? Ah, eu tenho minhas pratas aqui. Então os pastores: mas se o pastor usa prata? Ah, mas se o meu pai é dono do ouro da prata, eu vou usar o quê? O cordão de barbante? Prata, filho. E se eu pudesse era ouro. Pronto. Ah, mas tem que ser, o que é que eles falam? Tem que ser humilde. E quem falou que humildade é pobreza? O ser humilde é uma coisa, ser pobre, tem cada pobre indecente, não tem? Tem pobre indecente, a pessoa está lá passando fome, você falou: se você estava, não precisa de nada não, só da pessoa que eu estou passando fome. Isso é o quê? Isso aí é falta de modéstia. Isso sim é uma pessoa que não sabe, isso é uma pessoa simples, né? Agora, isso é uma pessoa, na verdade, ruim, uma pessoa que tem um coração duro. Agora, falar que pobreza é sinônimo de ser misericordioso, de ser humilde, nada a ver. Humildade é uma coisa, pobreza é outra coisa. Amém? Eu conheço muita gente que tem posses e que é humilde. E eu conheço muita gente que não tem nada e é um orgulho que, né? Terrível, né? Orgulhoso. Tem muita gente orgulhosa, não tem? Então, um dia que chegou um irmão aqui, rapaz. Aquele irmão era orgulhoso. Não tinha onde cair morto, estava bêbado. Aí um irmão chegou e falou: você quer um café? Eu disse: não quero nada não, se eu quiser eu peço. Eu falei: ó. Aí não queria sentar, não queria ficar em pé. Eu falei: olha só, rapaz, se tem cabelo. Aí eu chegava: não sei o que, não quer falar com ninguém não. Eu falei para os irmãos: deixa. O orgulho precede a queda. O cara já caiu, vai bater mais o que agora? Agora não tem o que fazer mais. Amém? Então a gente precisa o quê? Ter isso em mente. Não focar na aparência, mas no fruto. Outra coisa interessante é que quem vive de aparência gosta de aparecer. Quem vive de aparência gosta de aparecer. Olha só o que o texto diz: que o Senhor estava com fome e ele avistou de longe uma figueira cheia de folhas. Da onde que ele avistou? De longe. Amém? Ou seja, ela estava bem aparente. Outra coisa que o texto diz é que ela estava à beira do caminho. Então, geralmente quem vive de aparência gosta de aparecer. Por que, igreja? Porque como não tem fruto, a única maneira de sobressair é demonstrando aquilo que não é. Amém? Demonstrando aquilo que gostaria às vezes de ser. Talvez a pessoa gostaria de gerar um fruto, mas por ela não esperar o tempo oportuno, ela não consegue gerar o fruto. Não é isso que o texto diz? Que não era tempo de figos, mas ela já estava com folhas. Por quê? Não tem gente que é dessa forma, não consegue esperar o tempo certo para as coisas acontecerem. E aí faz o que? Passa a carroça na frente dos bois. Infelizmente dá ruim, porque tudo tem um tempo certo para acontecer. E com as árvores da mesma maneira, não é verdade? Aqui, agora eu vou usar o exemplo do café, porque fica mais fácil aqui na nossa carioca. Então, aqui, por exemplo, nós temos um café. E todo mundo sabe que primeiro vem a florada, não é isso? Aquela florada, o café fica bonitinho, branquinho. E depois vem o fruto. Não é isso? Sim ou não? É assim que acontece.
acontece. Aí, não tem como, igreja, vir o fruto sem ter a florada. Se não tiver florada no café, o que a gente já sabe? Não vai ter fruto. É bem claro, porque é um processo. E a gente às vezes quer passar por esses processos. Não quero ter florada, mas eu quero ter fruto. Eu não quero aprender, mas eu quero ensinar. Eu não quero trabalhar, mas eu quero possuir. Eu não quero ser crente, mas eu quero a bênção do Senhor. Eu não quero obedecer, mas eu quero a bênção de um obediente. Não tem jeito. Ah, mas eu estou obedecendo. Não está não, querido. Se estivesse obedecendo, a bênção de obediência estava com você. Bem simples. Fácil. Ah, eu estou colocando em prática a palavra. Não está. Se estivesse colocando em prática, eu não estava vivendo dessa forma. Você viu o que a pastora falou no início? Muitas pessoas que a gente conhece, e a família está de jeito? De jeito que ela falou? Desabando. Está desabando. Vida desabando, família desabando e aparência. Normalzinho. Casamento já se foi faz tempo e aparência. Normalzinho. Vai para um lugar brigando, volta brigando, mas é a foto do status. Beijinho. Assim funciona. Não é assim? É assim. Aparência. Sabe quando a gente sabe que o casal está bem, igreja? Sabe como sabe? Alguém sabe aqui? Vou explicar para vocês nos dias de hoje para saber se o casal está bem. Não tem aparência, tem vida, tem intimidade. Amém? Quando você vê uma pessoa querendo demonstrar algo, quando você se esforça para demonstrar algo, é sempre que você não tem. Porque o que você tem, você não precisa se esforçar para demonstrar. É notório, as pessoas veem. Amém? Então você não precisa ficar demonstrando para os outros. Mas você se esforça em demonstrar algo. Por que a figueira estava querendo ficar tão cheia de folhas? Porque ela queria demonstrar que ela tinha fruto. Mas tinha? Não tinha. Por que as pessoas se preocupam tanto com seus status? Porque querem viver de aparência. É sempre assim. O que será que as pessoas vão achar? A preocupação é sempre essa. Não é o que você vive. O que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão achar? Então vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Vamos postar. Vamos mostrar que a gente é uma família maravilhosa. E deveria ser, mas não é. Esse é o complicado. Amém? E eu vou falar a verdade. Deus nem tem Facebook, não tem Instagram, não tem nada disso aí. Então o que você posta lá não serve para nada. Igreja, a falsa religiosidade, vamos falar agora do meio evangélico. A coisa está tão difícil. A pessoa vai mandar uma oração para as pessoas, ao invés dela orar e mandar, ela pega uma oração de outra pessoa que ela nem conhece e manda para o outro. Tem um maluco aí, um cabelinho escovado aí, um malandro escovado, que as pessoas não sabem quem é um que saiu de uma igreja porque foi denunciado que era homossexual, estava em caso com os outros obreiros lá, preservado nessa aí. Mas aí o que acontece? As pessoas conhecem? Não conhecem. Mas elas vão orar pela manhã. O que elas fazem? Liga o maluco orando. Aí o cara está orando, tem uma aparência legal, parece ser um homem de Deus. Mas e o fruto? Homossexualismo, divisão. Aí eu preciso ter noção, não é um homem de Deus. Aí eu vou pôr isso dentro da minha casa para substituir a minha oração. Sabe o que é isso? É a mesma coisa eu vir para o estudo, pegar um estudo de outra pessoa e mostrar para o pastor. É a mesma coisa. Eu estou substituindo o que eu deveria fazer. Aí, em vez de eu estudar para me compreender a palavra, eu pego algo pronto e trago para o pastor, achando que o pastor está dormindo nesse barulho. O que muda na minha vida? Nada. Se você quiser que eu acredite, eu acredito. Não muda nada para mim. Mas só que você está do mesmo jeito. Sua vida está do mesmo jeito. Não mudou nada. Pastor, eu compreendi tudo. Aí você vai lá e me dá uma lição naquilo que eu preguei. O que mudou minha vida? Nada. E se você não colocar em prática, a sua também não. Amém? Então toda vez que eu estou pregando, eu estou aprendendo. E aquilo que eu pego e coloco em prática muda a minha vida. E aquilo que eu pego e só aprendo a nível de conhecimento não muda em nada. Amém?